Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Mestre da Riqueza e neste vídeo eu trouxe para você 6 ótimas ações que pagam muitos dividendos. Então fica até o final do vídeo que nós vamos também falar sobre todos os indicadores, eu vou te ensinar o que são esses indicadores, então fica até o final do vídeo que eu prometo que vai valer muito a pena. Mas eu sempre peço aqui para você, em contrapartida, o quê? Aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, vai me ajudar demais a manter esse canal para você de forma gratuita, tá certo? Por quê? O YouTube entende que se você sair daqui sem apertar o botão de curtir, ele vai parar de passar os meus conteúdos para você, pois ele acha que você não gostou aqui do conteúdo do nosso canal, tá bom? Só que agora acabou os pedidos e eu vou falar para você qual é a primeira empresa que eu trouxe aqui para você, que tá barata e pagando muitos dividendos. Vamos lá. A primeira empresa que eu trouxe para você é de um setor que eu gosto muito, que é o setor elétrico. Ele é considerado uma ação aí de um setor, no caso, perene, né? E o que é um setor perene? Imagina que você foi viajar para a Europa, foi viajar para o Nordeste, já tá ganhando muito dividendo, tá certo? E aí você resolveu ficar 30 dias fora. Fui viajar, fui descansar. Voltou para casa, embaixo da sua porta tem aqueles boletos amigos, tá certo? E aí geralmente o que tá embaixo da sua porta? É a conta do gás, é a conta elétrica, é a conta de água, é a conta de seguro do seu carro ou seguro de saúde, tá certo? Então esses são serviços perenes que a gente sempre vai estar pagando todos os meses. E aí consequentemente essas empresas elas têm uma receita previsível, porque nós não deixamos de pagar. Você conhece algum ser humano hoje que vive sem tratamento de água, né? Ou até mesmo de eletricidade? De água até tem, né? Não deveria, mas até tem. Mas eletricidade, muito difícil. Nós dependemos muito da energia elétrica. E esta empresa belíssima está barata e pagando muitos dividendos. Quem é esta empresa? Copel, a Companhia Paranaense de Energia, Copel S.A., mais conhecida como Copel, é uma das principais empresas do país no setor de utilidade pública, com destaque para sua atuação no segmento de energia elétrica. Com atuação desde a década de 50, a Copel se posiciona como uma das principais companhias de energia elétrica do país, atuando com serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Além disso, a Copel é constituída como sociedade anônima de capital aberto e economia mista, tendo o governo do estado do Paraná como seu principal acionista. A Copel tem atuação em todo o estado do Paraná, estando presente também em 393 municípios do estado. Além disso, a Copel possui ativos espalhados por 10 estados. O grupo ainda opera linhas de transmissão fora do território do Paraná desde 2016. E a empresa tem seu foco de atuação voltado para a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, possuindo mais de 3 milhões de clientes. O grupo ainda trabalha com atividades de geração de energia elétrica, telecomunicação e pesquisas no setor. E agora eu quero mostrar para você o quê? O gráfico. Vamos dar uma olhada o que aconteceu aí com as ações de Copel nos últimos anos. Então tá aqui, no ano de 2018, 2019, como toda a Bolsa Brasileira, as boas ações no caso, né, elas subiram muito, a economia vinha muito forte, nós estávamos com uma economia fortalecida e claro que as boas empresas se valorizaram muito. Bom, logo ali no início de 2020, lockdown, economia parada, quase todas as ações da Bolsa de Valores, não só do Brasil, do mundo, caíram muito forte. A gente vê que a Copel também chegou a cair, mas por ser uma empresa de um setor perene, com dívida equilibrada, com lucros crescentes e pagando bons dividendos, logo ela voltou a subir. Por quê? Durante aí o período de lockdown, economia, com barulho, a Bolsa de Valores também sofrendo bastante, a maioria dos investidores procuraram ativos de proteção. E aí a Copel foi um desses casos e, consequentemente, se valorizou bastante. A gente vê isso claramente aqui no gráfico. Nos últimos anos, as ações voltaram a subir de forma aí bem tranquila. E agora eu quero mostrar para você os indicadores fundamentalistas de Copel. E nós vamos passar por indicador a indicador e eu vou te explicar o conceito deles, tá certo? Bom, o primeiro indicador que eu trouxe para você é o Dividend Yield. E o que é o Dividend Yield? O que é o famoso dividendo de uma ação aqui no Brasil? Bom, primeiro fator importante de deixar claro para você é que os dividendos aqui no Brasil são isentos de imposto de renda. Mas o que é um dividendo? Bom, é parte dos lucros aí da empresa que são distribuídos aí em forma de dividendos, né? É a distribuição dos lucros para os acionistas. Então, imagine o seguinte,
que a Copel, ela pegou toda a sua receita, abateu as suas despesas, inclusive fez apuração de impostos e chegou no seu lucro líquido, tá certo? Que é efetivamente o dinheiro que sobrou no caixa da empresa para ela ou fazer investimentos ou distribuir aí para os acionistas em formato de dividendos. Então aqui no caso, a empresa fez uma distribuição recente de 16,38% aí no caso em dividendos. Então imagine que você tem aí R$100 em Copel, você teria ganho R$16,38 em dividendos, tá certo? Então, olhando aqui o dividendo de Copel, um dividendo muito alto, lembrando que é isento de imposto de renda, pagando muito acima, inclusive, da taxa Selic, tá certo? E o próximo indicador que eu trouxe para você é o PL. E o que é o PL? É o preço sobre lucro, tá certo? Então, imagine o seguinte, né? Nós temos lá milhares de ações sendo negociadas aí dos acionistas na Bolsa de Valores. Todo esse conjunto de ações multiplicado pelo preço atual da ação, aqui no caso muito próximo a R$7, Copel 6, né? CPLE 6, ele vai dar o nosso P de preço. Isso dividido pelo lucro passado que nós tivemos aqui de Copel, nós temos 5,84. E o que mostra isso para nós? Que em 5,8 anos, 100% do nosso dinheiro que nós investimos em Copel vai voltar para nós, né? Caso a Copel consiga repetir o lucro passado que ela teve nos últimos anos no futuro. E também a distribuição de dividendos do passado no futuro, aqui em torno de 5,84, 5,8 anos, a gente teria 100% do nosso dinheiro retornando para o nosso bolso, aí 100% de lucro, tá bom? Agora, vamos dar uma olhada aqui no P sobre VP, que é muito importante também, né? Que ele é o preço sobre valor patrimonial. Quanto nós estamos pagando pelas antenas, aí por toda a estrutura de Copel? Abaixo de 1 significa que nós estamos comprando todos os ativos de Copel de forma com desconto, ou seja, a empresa está barata, tá certo? Nós estamos comprando todos os ativos aqui de Copel por 95% do que eles valem. Então nós temos aqui um desconto aproximado de 5%, tá certo? Então um PVP muito atrativo também para a Copel. E agora eu quero entrar com você nos indicadores de endividamento. Lembrando que uma boa empresa, uma boa ação de uma empresa, ela tem que ter uma dívida equilibrada e lucros crescentes de preferência, tá certo? Então olha lá, vamos olhar aqui a dívida líquida barra patrimônio líquido, né? O que significa isso? Como está aqui no caso de Copel 0,45, se a empresa estiver com esse indicador abaixo de 1, significa que ela tem menos dívida do que patrimônio. E isso é muito importante, tá? Eu gosto desse indicador abaixo de 1, por quê? Se a Copel vender aqui metade do patrimônio dela hoje, ela já quitou toda a dívida dela. Então, só com patrimônio ela é capaz de pagar toda a sua dívida. Só um ponto de atenção nesse indicador, quando você for olhar aí próximas empresas nos teus estudos, por quê? Empresas de tecnologia, por exemplo, elas têm um patrimônio enxuto. Então imagina que aqui nós podemos ter 3 pessoas com 3 computadores gerando milhões de reais, tá certo? Ou seja, tem um patrimônio pequeno, só que ela gera muito lucro, tá? Então, só cuidado aqui, né? Porque algumas empresas a gente tem que tomar cuidado com alguns indicadores, tá legal? E aqui nós vamos olhar agora a margem líquida da empresa, 13,70%. O que é a margem líquida? Bom, imagine aqui, né, este celular que é vendido na Magazine Luiza. Vamos imaginar que este celular, ele é vendido hoje a R$5.000, tá certo? E a margem líquida de Magazine Luiza seja de 1%. Ou seja, a empresa, ela tem que trabalhar muito, vender muito celular para conseguir um bom lucro, tá certo? Aqui no caso, a cada R$100 que a Copel faz aí de faturamento, né, ela tem 13,70% de margem. Então, a cada R$100 que a empresa coloca para dentro da empresa, né, de faturamento, ela tem R$13,70 de lucro. Imagina uma Magazine Luiza, inclusive, vou deixar aqui um card para você de Magazine Luiza, um vídeo completo que eu fiz analisando Magazine Luiza. Imagine que Magazine Luiza, né, a cada R$100 que ela vende, ela coloca R$1 para dentro de lucro líquido. Então, uma margem muito pequena, de 1% em média, historicamente para a Magazine Luiza. Então a Copel ela precisa trabalhar muito menos para conseguir gerar lucro. E agora eu quero ver com você o ROI, né, que é o retorno sobre investimento. Então imagina que a Copel fez propaganda numa grande, né, uma grande emissora de televisão, tá certo? E aí ela colocou R$100 para investimentos de marketing. E aqui no caso, com 16,24% de ROI, ela conseguiu voltar os R$100 para dentro da empresa, mais 16,24%, né, que é o retorno sobre o investimento. Então, muito positivo aqui. Todos os indicadores de Copel, a meu ver, estão muito positivos. E foi o que eu falei para você. Uma empresa eficiente, principalmente de um setor perene,
como nós temos aqui a Copel, é interessante que ela tenha lucro crescente. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos 10 anos, como é que foi aí o histórico de lucros da Copel. Então olha lá, desde 2013 a gente vê aqui que o lucro vem com uma escadinha subindo muito forte, e aqui inclusive nos últimos 2 anos a gente vê aqui um baita de um lucro para a Copel, e justamente por isso que ela pagou muitos dividendos também. Agora neste ano de 2022 a empresa também já apresenta um lucro em crescimento. E agora vamos falar da nossa segunda empresa que está pagando bons dividendos e está barata, que é o Banco BTG. É uma grande corretora, um dos maiores bancos que nós temos no Brasil, e aí, consequentemente, né, com a inflação ficando controlada agora, os investidores voltando para a renda variável, o Banco BTG aí será um dos grandes privilegiados, tá certo? Mas, se você não conhece o BTG, eu te apresento ele agora. O Banco BTG Pactual, popularmente conhecido como BTG Pactual, é uma das principais empresas do país no setor financeiro, com destaque para sua atuação na área de bancos de investimentos. Criada no início da década de 80, a BTG Pactual tornou-se uma das principais instituições financeiras do país. O grupo ainda se tornou uma das referências entre os bancos com atuação voltada para o mercado financeiro. O BTG Pactual possui atuação em todas as regiões do Brasil, possuindo 64 parceiros e 170 associados. Além disso, a instituição financeira também tem atividades em outros países da América Latina e nos Estados Unidos. O banco tem seu foco de atuação voltado para a área de gestão de ativos e patrimônios, trabalhando principalmente com a Asset Management e Wealth Management. O grupo ainda possui atuação no campo digital e trabalha com a gestão de ativos florestais. E agora vamos falar aqui sobre os indicadores fundamentalistas do Banco BTG. E lembrando, se você não conhece esses indicadores, o conceito, volta lá na primeira ação que eu expliquei todos eles, tá certo? Bom, Dividend Yield de Banco BTG, 2,04%, o seu PL está em 15,51%, nós temos aqui um P sobre VP de 2,40% e nós temos aqui indicadores de eficiência, margem líquida do Banco BTG, 17,48% e de rentabilidade, a empresa tem um ROI de 15,47%. Vamos dar uma olhada agora no histórico de lucros da empresa. Então olha lá, nos últimos 10 anos não teve prejuízo, né? Mas como uma corretora de investimentos, teve alguns momentos aqui difíceis, né? 2015, por exemplo, foi um ano difícil para o Brasil, né? 2017, 2018 também. Mas olha lá, 2019 foi um ano muito positivo para o Brasil, começou a subir bem aqui os lucros novamente. 2020, mesmo com todos os problemas mundiais, né, do lockdown, enfim, economia parada, o banco também teve bons lucros e começou a pagar dividendos. Em 2021, um baita lucro, em 2022 também já está com um lucro gordo aí no bolso. E a nossa terceira empresa é uma empresa dos Estados Unidos. Com certeza você já ouviu falar na Disney, mas se você não ouviu falar, eu te apresento ela agora. A empresa é mais conhecida pelos seus estúdios de cinema, o Walt Disney Studios, que é hoje um dos maiores e mais conhecidos estúdios de Hollywood. A Disney também tem a propriedade e opera a rede de televisão ABC, redes de televisão por assinatura como Disney Channel, ESPN, AE Networks e Freeform, divisões de publicidade, de merchandising e de teatro. A companhia possui e licencia 14 parques temáticos ao redor do mundo, além de uma divisão musical de sucesso. Em 31 de agosto de 2009, a Disney anunciou um acordo para adquirir a Marvel por 4 bilhões de dólares. O acordo foi finalizado em 31 de dezembro de 2009, quando a Disney adquiriu a propriedade plena sobre a empresa. E agora vamos dar uma olhada no gráfico, como é que essa belíssima empresa se portou aí, né, em relação às suas ações no mercado financeiro nos últimos anos. Vamos lá. Bom, olhando o gráfico aqui, a gente vê que em 2018, 2019 a empresa se valorizou bastante. Chegando em 2020, a empresa caiu, né? O lockdown, a economia fechada, os parques temáticos fechados, aí o mercado puniu muito as ações de Disney. Só que logo voltaram a se recuperar com boas notícias, não era o fim do mundo, não vamos todos morrer, digamos assim, né? O mundo vai se salvar e as ações de Disney voltaram a subir muito forte. Mas agora em 2022 a empresa voltou a cair, a gente vê aqui no gráfico, e está começando a ganhar um respiro aqui, porque realmente o mercado puniu demais essa belíssima empresa. E o que está acontecendo nos Estados Unidos? Nós temos uma inflação alta por lá e os juros estão subindo também. Consequentemente, a bolsa nos Estados Unidos vem sofrendo. Só que qual é o momento da gente comprar boas empresas, né? Quando tudo tá um caos, não é verdade? A gente vê aqui claramente no gráfico que as ações de Disney caíram muito desde 2021 para cá, não é verdade? E aí, consequentemente, se tornando uma boa oportunidade. Claro, vai fazer investimentos em uma ação como a Disney nos Estados Unidos?
compre aos poucos, não vai comprar tudo de uma vez, tá certo? Até porque as compras são feitas em dólar. Mas é muito importante sim que você invista em dólar, que você diversifique o seu patrimônio, não invista apenas no Brasil, por quê? A gente corre muitos riscos políticos aqui no Brasil. Amanhã o Brasil vira uma Argentina, parte do seu patrimônio está protegido em outro país, Estados Unidos, que hoje é a maior nação do planeta e tem o dólar aí protegendo você, que é a moeda mais forte, né, que nós temos no planeta. Aí você vai me perguntar, faz sentido investir em BDR, que eu posso investir aqui na minha corretora no Brasil? Não! Se você está investindo em uma ação nos Estados Unidos, invista diretamente nos Estados Unidos. Hoje é muito fácil investir nos Estados Unidos e eu vou colocar inclusive o link aqui para você, tá certo? Mas abra sua conta nos Estados Unidos e comece aos poucos a investir em dólar, protegendo o seu patrimônio de riscos políticos que nós temos no Brasil. E além do que, você vai estar investindo aí em grandes empresas, em dólar, que é a moeda que não tem jeito, já custou R$1 em 1994, R$2 ali nos anos 2000, R$3 em 2010, né, R$4 em 2015 e hoje já está 5 e pouco. Daqui a pouco está 6, 7, tá certo? Então, diversifique os seus investimentos, é isso que eu sempre prego aqui para você. Mas vamos dar uma olhada nos indicadores aqui de Disney. Lembrando, se você não sabe o conceito desses indicadores, volta lá na primeira ação que eu expliquei todos, tá certo? Bom, vamos lá. O PL da empresa hoje está em 78,99, o PVP em 2,21. Nós temos aqui uma dívida líquida barra PL de 0,35. A empresa está muito bem equilibrada quanto à sua dívida. Nós temos uma margem líquida de 3,46. É uma margem realmente apertada, porém a empresa tem muitos produtos, tá certo? E os indicadores de rentabilidade está aqui em 2,80%, porque realmente, recentemente, a empresa com todos os seus parques fechados teve dificuldade. Bom, vamos dar uma olhada, né, no lucro histórico. Se a gente olhar aí recentemente, a empresa teve muito problema, sim, com a questão dos parques fechados, lockdown, isso afetou demais aí a Disney, tá certo? Mas vamos dar uma olhada no histórico nos últimos 10 anos. Bom, olha lá, desde 2012 a empresa nunca teve prejuízo, a não ser no ano de 2020, que realmente a empresa apresentou prejuízo, mas com toda a situação de parques fechados, não era para menos, realmente foi um ano pontual e atípico, não dá pra gente julgar a empresa em um ano que tudo ficou fechado, não é verdade? Mas olha lá, todos os outros anos parece uma escadinha. E aqui em 2021 a gente vê que a empresa já teve lucro também, né, voltando a apresentar bons resultados. Em 2022 também deve apresentar ótimos resultados. Bom, e onde você vai abrir sua conta nos Estados Unidos? Eu invisto pela Avenue, tá certo? Inclusive vou te mostrar que eu invisto na Disney e quanto eu invisto. Eu não falo só pra você que é uma boa empresa, que eu acho interessante, eu invisto na empresa, né? Eu gosto de Disney. Eu acho que é uma empresa que tem um potencial gigantesco e receitas muito variadas, né? Com produtos de bonecos, com filmes, canal streaming, parques, licenciamento de música, festivais, enfim, a Disney é uma potência, é uma máquina de fazer dinheiro, tá certo? Agora, para você abrir sua conta na Avenue, eu vou deixar aqui embaixo o link para você abrir sua conta, tem benefícios, tem 3 corretagens gratuitas, então você pode investir ali de forma sem ter custo de corretagem, tá certo? E aí você pode investir em Disney a partir de R$10, foi o que eu falei, comece aos poucos, tá certo? Não precisa mandar R$10 mil, R$20 mil, não, às vezes você nem tem esse dinheiro. Provavelmente nem tem agora para investir, só que comece aos poucos, tá certo? Bom, já falei das corretagens gratuitas, o atendimento da corretora é 100% em português, então isso que é interessante para nós, hoje é mais fácil de investir lá nos Estados Unidos e ainda mais você tem um cartão que você pode pedir para eles, que é um cartão de débito, né? Se você utilizar o cartão de débito virtual, você vai conseguir economizar em UF. E aonde que você pode fazer compras com esse cartão? No AliExpress, na Amazon, no eBay, Samsung, Apple Store, que os produtos aí do Apple Store, do Samsung, que a gente compra pelo celular, aí aumento de pacote, enfim, tudo é em dólar, tá certo? Só que se você usar um cartão brasileiro, você vai pagar 6,38% de OF. Utilizando o cartão da Avenue, 1,1% de OF, então você já economiza também, tá certo? Então vai lá, abre tua conta aqui embaixo, vai investir nos Estados Unidos, diversifica teu patrimônio, invista nas melhores empresas que nós temos no planeta, tire o risco político que a gente tem aqui no Brasil, diversificou o patrimônio, tá mais seguro e ainda tem a chance de usar um cartão de débito americano, tá legal? Vai lá, clica aqui embaixo, abre tua conta e agora vamos falar da próxima empresa que eu trouxe para você, que tá barata e pagando muitos dividendos. Opa, coloca uma freada aí. Eu esqueci o quê? De falar o quanto que eu invisto na Disney, eu prometi que ia te falar isso. Tá aqui, ó, vamos lá.
Bom, André, quanto você investe em Disney? Hoje eu invisto 8.415 dólares. O meu valor atual está em 7.919 dólares. Tem um prejuízo de 496 dólares. Claro, eu já invisto em Disney desde o ano de 2019. Eu peguei toda aquela alta e depois peguei aquela baixa, tá certo? E o que eu estou fazendo? Estou comprando ações em promoção. Você acha que eu estou triste? Não, estou feliz, porque eu posso comprar uma empresa belíssima como essa com desconto. E agora comenta aqui embaixo, já quero saber de você. Você gosta desse quadro que eu trago de ações baratas? Comenta aqui embaixo. Eu gosto, eu quero que continue, porque é importante eu saber o termômetro. Se eu ver que tem muita gente falando, ah, não gosto muito, eu vou parar de fazer. Então comenta aqui embaixo se você gosta. E a próxima empresa que eu trouxe já não é de um setor perene, ela é de um setor cíclico. Ou seja, tem momentos que ela vai muito bem, tem momentos que ela pode ir não tão bem, tá certo? Mas o importante é que ela não dê muito prejuízo, né? Uma empresa, ela pode passar por momentos cíclicos, por exemplo, empresas de setor cíclico, empresas de petróleo como a Petrobras, minério de ferro como a Vale, agora de proteína, de carne, como a Marfrig que eu trouxe para você, tá? Elas dependem muito do quê? Do setor da economia, tá bem, inflação não tá bem, preço do minério, preço do petróleo, o preço aqui do boi, do frango, tudo isso, né? As commodities, elas são cíclicas, elas vão subindo e descendo, tá certo? Bom, já te expliquei o que é uma empresa perene, mas se você não conhece a Marfrig, vou te apresentar ela agora. A Marfrig Global Foods, popularmente conhecida como Marfrig, é uma das principais empresas do país no setor de consumo não cíclico, com destaque especial para sua atuação na produção de alimentos processados. Criada no ano 2000, a Marfrig se tornou ao longo das décadas uma das principais produtoras de alimentos derivados de proteína animal no mundo, de forma que o grupo possui unidades espalhadas por mais de 10 países. A Marfrig está presente em todas as regiões do Brasil, possuindo a maior parte das suas 50 unidades produtivas, comerciais e distribuição localizadas em território nacional. Além disso, o grupo possui unidades em outros 12 países. A empresa ainda possui comércio com cerca de 100 países, dos quais estão nações da Ásia, América do Norte e Ásia, por exemplo. A empresa tem seu foco de atuação voltada para a produção de alimentos à base de proteína animal. No setor, o grupo é responsável pelas marcas Bassi, Montana, JG, Pampeano, Seco, Montevidéu e Viva, entre outras. A Marfrig também se caracteriza como uma das principais empresas exportadoras do país, possuindo mercado em 4 continentes. Vamos diretamente para o gráfico aqui dar uma olhada como é que se portou as ações de Marfrig nos últimos anos. Então tá aqui, 2018, 2019 a empresa lateralizou, chegou em 2020, subiu com a economia que estava muito bem, mas ali em janeiro, fevereiro, tivemos aquele balde de água fria, o mercado entrou em lockdown e claramente as ações caíram muito, mas voltaram a se recuperar de forma muito forte aqui e agora pegou novamente um elevador para baixo e as empresas hoje se encontram aí as suas ações muito baratas. Vamos rapidamente agora falar dos indicadores fundamentalistas de Marfrig. E se você não conhece o conceito dos indicadores, volta na primeira empresa que eu expliquei todos eles. Bom, dividend yield de Marfrig 27,85%, isento de imposto de renda, um belíssimo de um dividendo. O PL da empresa 1,41. Nós temos aqui um P sobre VP de 1,35. Sua dívida líquida barra PL está em 5,87, mostrando que a empresa tem dívidas, aí sinal amarelo para Marfrig. Dívida líquida barra EBITDA 2,20. Dívida líquida barra EBITDA, eu gosto aqui até 3. Margem líquida da empresa 6,41%. E nós temos hoje um ROI para a empresa de 16,31%. E agora um ponto de atenção. Já coloquei sinal amarelo para a dívida de Marfrig e mais um ponto de atenção. A empresa pagou muitos dividendos e aí muitos investidores podem falar, opa, vou investir em Marfrig que eu quero abocanhar esses dividendos. Olhe sempre o histórico de dividendos da empresa, pois pagamento de dividendo passado não garante o futuro. Olha lá, eu trouxe um exemplo aqui para você. Bom, claramente aqui a Marfrig não pagava dividendos nos últimos anos. Começou a pagar aqui no ano de 2020 para 2021 e 2021 para 2022. Tem uma média de 13,56%, mas a gente vê que historicamente ela não vinha pagando dividendos. E diretamente vamos olhar aqui os lucros de Marfrig nos últimos 5 anos. Bom, em 2018 a empresa teve um bom lucro, em 2019 já diminuiu bastante o seu lucro, e em 2020 a empresa começou a subir, pegou uma escadinha e apresentou belíssimos lucros e pagando bons dividendos. Mas a empresa nos últimos 5 anos não apresentou prejuízo, o que já é um bom sinal. E a próxima empresa que eu trouxe para você é de um setor perene, ou seja, internet e telecomunicações é um setor perene, não é verdade? Quando você foi viajar, eu contei a historinha lá no começo do vídeo, voltou para sua casa, olhou embaixo da porta, tinha continha?
Provavelmente, se você é assinante de Vivo, estará lá o boletinho da Vivo. Mas se você não conhece, eu te apresento quem é a empresa. A Telefônica Brasil S.A., mais conhecida como Telefônica, é uma das principais empresas do país no setor de comunicação, com destaque para sua atuação no segmento de telecomunicações. Com atuação no Brasil desde a década de 90, a Telefônica se tornou uma das maiores empresas de telecomunicação do país, tendo serviços ligados à área de telefonia fixa e móvel, internet e banda larga e TV por assinatura. A Telefônica tem presença em todas as regiões do Brasil, estando presente em mais de 3.000 municípios do país. Além disso, seu serviço de dados cobre cerca de 90% da população nacional, ocupando a liderança de mercado nesse quesito. A Telefônica tem como seu foco de atuação o setor de telefonia móvel e fixa. A companhia ainda atende cerca de 20 milhões de residências. Além disso, a companhia tem atividades ligadas ao setor de banda larga e televisão paga, se posicionando entre os principais grupos de telecomunicação do Brasil. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui no gráfico. O que aconteceu com as ações de Vivo nos últimos 5 anos? Em 2018, 2019, a empresa pegou um aviãozinho ali e foi pra cima. Depois passou por momentos de altas e baixas, mas por ser um setor perene, a Vivo pagando bons dividendos também, a gente vê que ela se segurou muito nessa crise de 2020 e 2021, mostrando por que é importante investir aqui em empresas perenes. E agora vamos dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas da Vivo. Não conhece o que são esses indicadores? Volta lá na primeira ação que eu já expliquei. Primeiro indicador, Dividend Yield 8,10% para a Vivo, PL de 13,54 e um P sobre VP de 1,09. Um indicador que eu trouxe aqui para você de Vivo, o EV/EBITDA está em 4,63. O que é o EV/EBITDA? Bom, nós falamos já que o PL está ligado ao lucro da empresa. O EBITDA é o lucro da empresa. Porém, nós vamos descartar aí, né, a apuração dos impostos, da amortização e de empréstimos, tá certo? Ou seja, é o lucro excedido aí, excluído estas questões. Bom, se a gente mantiver aí, se a Vivo mantiver o EBITDA do passado para o seu futuro, nós teríamos aí 4,6 anos aí contando com o seu EBITDA. Se ela repetir o passado no futuro, pagaríamos aí 100% dos nossos investimentos, ou seja, todo o nosso dinheiro estaria de volta em 4,6 anos através de lucros. Vamos dar uma olhada agora no endividamento da Vivo. Olha lá, dívida líquida barra PL 0,19 e a dívida líquida barra EBITDA 0,70. A empresa está muito bem administrada e praticamente com zero dívidas aqui, muito bem controlada. Tá? Indicadores de eficiência, margem líquida de 11,97%, eu gosto acima de 10%, tá dentro. Indicadores de rentabilidade, o ROI de 8,04%. E no caso da Vivo, vamos também dar uma olhada no histórico de dividendos. Trouxemos o histórico da Marfrig e vamos trazer o da Vivo para a gente dar uma olhada. Olha lá, aqui a gente vê que a Vivo ela já pagou por ser uma empresa perene, que dá lucros, né, nos últimos anos, ela vem pagando consequentemente lucro quase todos os anos. Tem uma média de 7,36%, um belíssimo dividend yield isento de imposto de renda, e aqui no último ano pagou 8,10%. Vamos rapidamente dar uma olhada também nos últimos 10 anos, como é que estão os lucros aqui da Telefônica Brasil, a Vivo. E a gente vê que todo ano a empresa tem muitos lucros, né? Uma empresa muito consistente que também, consequentemente, paga dividendos todos os anos. E antes de falar a próxima empresa, já aproveita, se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza e ative todas as notificações. Eu tenho certeza que no seu celular você recebe notificação de empresa aí, de aplicativo de comida, de aluguel de carro, de balada, barzinho, restaurante. Poxa, eu trago aqui alguma dica para você. Se você não for notificado, você pode perder essa dica. Então vem aqui, se inscreve e ativa as notificações, porque às vezes pinga aí uma notificação importante para você, né? Se você não tiver ativado as notificações, você vai ficar de fora. E a próxima empresa que eu trouxe para você é o Banco do Brasil. Ele que aí é o segunda maior empresa, no caso, mais antiga do Brasil, perdendo apenas para os Correios. Mas, se você não conhece o Banco do Brasil, eu te apresento agora. O Banco do Brasil, mais conhecido como BB, é uma das maiores instituições financeiras do país, sendo sua atuação ligada ao segmento de serviços bancários. Criado no início do século XIX, ainda no Brasil Império, o Banco do Brasil se tornou uma das maiores instituições financeiras do país ao longo do tempo, figurando na lista dos 5 maiores bancos de varejo do Brasil. O Banco do Brasil possui mais de 5.000 agências espalhadas pelos municípios do país, além de contar com mais de 15.000 pontos de atendimento distribuídos em território nacional. A empresa também tem forte atuação internacional, sendo presente em mais de 20 países. E o Banco do Brasil tem seu foco de atuação voltado para o segmento de varejo bancário e oferece produtos como conta poupança, conta corrente, investimentos e empréstimos, entre outros. Além disso, a empresa é conhecida por suas linhas de crédito voltadas ao agronegócio brasileiro. E o grupo tem participação direta na BB Seguridade, negócio voltado para a área de seguros, previdência e corretagem.
Vamos ver o gráfico, o que aconteceu com as ações do Brasil nos últimos anos. Então olha lá, 2018, 2019 a empresa pegou aqui, né, no começo de 2019 pegou um avião para cima, mas depois tombou muito forte para baixo e depois subiu muito forte ali em 2019 ainda, com a economia vindo muito bem, obrigado. Só que em 2020 o lockdown veio e derrubou as ações do Banco do Brasil, né? Que recentemente agora parece que estão voltando ao seu preço original aqui do topo histórico de 2020. Mas as ações de Banco do Brasil ainda se encontram baratas. E eu quero mostrar para você os indicadores fundamentalistas agora. Dividend yield do Banco do Brasil 8,44%, PL 5,04%, o seu P sobre VP, mostrando que a empresa está muito descontada ainda, 0,78%. E nós temos aqui uma margem líquida do banco de 12,47% e o seu ROI está em 15,50%. Vamos diretamente ver aqui o histórico de lucros da empresa. Nos últimos 10 anos a empresa só teve bons lucros, inclusive pagando bons dividendos. E essas foram as empresas que eu trouxe aqui para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de comentar aqui e aperte o botão de curtir se você gostou do vídeo aqui do Mestre da Riqueza. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.